Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui. Eu, por mim, a gente ficava só louvando. É muito gostoso e engrandecermos, o nome do Senhor. Nós precisamos muito ter um coração grato, a Deus por tudo que Ele tem feito. Um coração sensível. O Senhor não espera de nós uma voz linda, mas o Senhor espera de nós um coração grato. Talvez a gente possa comentar, mas gratidão por quê, Tia Zê? Você não conhece minha vida, você não sabe o tanto que foi difícil eu estar aqui, você não sabe o tanto que é difícil tudo que eu já passei na minha vida. Sabe, meu irmão é professor de história. Eu gosto de brincar com ele, que quem gosta de passado é museu e professor de história. Nós vivemos assim. Nós gostamos muito do decorrer da nossa vida, carregarmos todo o nosso passado conosco. Mas quando eu era criança eu só tinha arroz para comer. Não é verdade? Mas quando? E a gente esquece, talvez a gente comeu um bife hoje, mas a gente gosta sempre de lembrar das mazelas da nossa vida. Você não sabe como que era a minha casinha. Quando eu nasci, eu não tinha berço. Minha mãe colocava... Você sabe o que é taburete? Pois é, minha mãe colocava 2 taburetes junto, um cobertor de algodão, que a minha avó tinha tecido na época, era meu berço. Mas eu dormi numa cama tão gostosa essa noite e sou tão grata a Deus por isso. Sabe, nós precisamos viver novidade de vida. Só que o ser humano tem essa dificuldade. Nós não entendemos o poder de Deus hoje na nossa vida, porque a maior dificuldade que a gente tem é de conhecer e aceitar o perdão de Deus sobre nós. E isso é muito doído. Quando Pedro negou Jesus, e ele fugiu, Pedro voltou para a antiga vida que ele tinha. Ele quis ser pescador de novo. Porque ele não entendia como que Jesus poderia amá-lo. Por isso que Jesus foi ali para aquela praia e fez as 3 perguntas para Pedro. A mesma coisa: Pedro, tu me amas? Para que a ficha de Pedro caísse e ele entendesse o amor do Senhor. Só que para nós sermos fiéis, nós precisamos passar por processos na nossa vida. Os processos são necessários. Sabe, eu dormi, nem berço eu tinha, e depois meu pai fez um berço, minha mãe que mostrava, você dormiu nesse banquinho, você dormiu nessa coberta, e tem essa coberta até hoje. E amém, está lá. Isso, às vezes a minha mãe lembra, mas é cobertinha, que cobertinha, gente, eu já dormi em tanto outro lugar. Sabe, então nós precisamos sair desse lugar. Mas para isso, eu preciso ser uma pessoa transformada. As coisas que eu contei ontem da minha vida, irmãos, tem hora de verdade que eu paro e penso se é verdade. Um dia eu fui contar o testemunho da minha vida para um pastor lá na Índia. Teve uma hora que eu parei e ele falou: tudo bem, tia Zé? Eu falei: não, eu quero só se lembrar se é verdade mesmo. Será que isso aconteceu? Irmãos, nós não podemos ficar presos, como a bispa falou: ó céus, ó vida, ó azar. Nós precisamos entender que o passado é combustível para o que Deus tem para mim. Sabe, o passado não é um saco de areia de 20 quilos que eu tenho que carregar na minha cabeça, ou ser um peso para mim, mas eu preciso entender. Quando a Bíblia fala dessa mulher fiel, é aquela mulher que ora pela casa, é aquela mulher que abençoa a casa, é aquela mulher que apazigua. Não é a mulher que está em cima do muro, não, é a mulher que apazigua. É a mulher que viu que o feijão ficou salgado,
coloca mais um pouquinho de água nesse negócio, eu misturo uma farinha. É a mulher que o arroz ficou papa. Você joga um extrato e fala assim: eu tentei fazer uma comida diferente hoje, não deu certo. Quando eu fui fazer seminário, eu nunca tinha feito comida para muita gente. Nós éramos quase 80 alunos no seminário. E meu primeiro arroz saiu papado. Como é que eu ia fazer almoço, arroz para esse tanto de gente? E a minha colega que estava comigo foi para o quarto chorar. Eu falei: mas o que é isso, menina? Não, porque o arroz ficou. Eu falei: não estou preocupada com isso não. Sentei na mesa com todo mundo e meus colegas falaram assim: nossa, mas esse arroz ficou papado, se jogar na parede vai escorrer. Eu falei: eu posso falar um negócio para vocês? A gente tem que ter psicologia, viu? Nessa hora, ser esperta. Eu falei: olha, infelizmente nenhum de vocês estão preparados para casar. E eles riram. Por quê? Eu falei: você imagina a sua esposa no primeiro dia, vocês rirem e eu querendo rir por dentro, gente. Imagina no primeiro dia, vocês acabaram com o casamento de vocês. Sua esposa vai ter um trauma para o resto da vida. Gente, no final eu saí bem. Todo mundo pedindo desculpa e eu querendo morrer de rir. E a menina morrendo de chorar dentro do quarto, que a cara ficou inchada. Eu falei: filha, está todo mundo pedindo perdão e eu sei que essa cara é de choro. E eu que errei esse acabar pedindo perdão. Nós precisamos ter uma visão diferente da situação que a gente vive. Só que o problema é que nós gostamos de atenção. Vê uma criança, a criança arranhou a perna. Você quer pôr um band-aid? Mãe, um band-aid não, vamos pôr uma faixa. Ainda sai assim, é verdade ou não é? Eles mancam. E se eles vierem para a igreja, ele chega perto do coleguinha, a gente pensa: nossa, arrebentou tudo. Meu irmão Hugo, nossa diferença é 8 anos e meio. Então ele foi o mimadinho, o nenenzinho da mamãe, né, já da velhice. E um dia meu irmão, andando atrás do meu irmão do meio, ele deu um tie na testa. Você já viu aquele filme que uma pessoa está machucada, aquela multidão atrás? Foi meu irmão. Quando eu vi assim na rua, que eu escutei o barulho, o Hugo assim, desfalecido, eu falei: e agora minha mãe vai acabar com a vida da gente. Acabou. E meu irmão branco carregando o outro no colo. E os meninos, silêncio, gente, atrás assim. E quando a minha mãe viu, eu falei: nossa, minha mãe olhou e passou a mão assim: isso é só uma arranhada. Aí o Hugo levantou assim e os meninos foram brincar. Nós fazemos isso constantemente para chamar a atenção. Porque há algo em nós que não foi resolvido. E como que nós queremos ser fiéis assim? Se nós mentimos para nós mesmos, se nós nos enganamos, se a gente quer carregar, meu Deus, a minha vida, irmãos, está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Só que o problema, nós não queremos viver novidade de vida. Nós queremos os prêmios, mas nós não queremos o exercício até conquistar o prêmio. A gente ora para emagrecer, mas ninguém quer fazer regime. A gente ora para ser musculoso, mas ninguém quer ir para a academia. A gente busca tanta coisa. Nós queremos ser aquela mulher que a Bíblia fala, mas a gente tem preguiça de acordar cedo para fazer o café da manhã para o filho que vai para a escola. Sabe, então o Senhor nos dá conforme nós caminhamos. Não adianta nós queremos comer uma comida sólida se a gente quer viver de papinha todos os dias. Sabe, o Senhor quer mais para a nossa vida. Um dia eu estava muito triste. Uma irmã foi muito dura comigo e eu não precisava daquilo, eu chorei muito. E o Senhor falou assim: minha filha, alegra, porque o seu nome está no livro da vida. Eu falei: então beleza, entendi o Senhor. Tive uma situação séria lá na Índia, que eu nem estava conseguindo andar de tanta dor nos meus ossos. E o ortopedista veio uma equipe de
lá de ortopedia, de fisioterapeuta, e fazendo exercício, eu deitada lá na maca, eles mexendo, eu comecei a chorar de dor. O Senhor falou assim: não chora de dor não, ora pela imigração da Índia. Eu falei: ai, Senhor, obrigada, entendi. Por quê? Porque se Deus ficar alimentando as minhas emoções, eu vou ser a menina mimada. Ah, eu sou a menina mimadinha de Jesus, mas não sou mesmo. Gente, quando eu penso que eu estou ganhando, tendo uma moral com ele, ele dá um tapa na minha cabeça e fala: levanta, bora. Não tem isso não. Por quê? Porque ele quer nos ensinar. Eu aprendi que o Senhor disciplina todo filho que ama. Ele não me critica, ele não zomba de mim, mas ele me ensina no caminhar aquilo que é necessário. Sabe, nós precisamos entender isso. Então, o meu passado reflete o quanto Deus me perdoou e me amou. Mas o meu passado não é para ver onde eu caí, mas o meu passado é para saber o que Deus fez na minha vida. Sabe, a Bíblia conta lá em 1 Reis 5. 1 Reis 5 conta sobre Naamã. Mas eu não quero falar sobre Naamã. Eu quero falar de uma menina sem nome, de uma escrava. Sem nome porque a Bíblia não fala o nome dela. Talvez ela era Pria, era Maia, era Jyoti. Jyoti significa luz. Ou ela era Mahima, ou um nome hebraico. Não sei o nome dela. Mas eu sei do Deus da vida dela, que é o Deus poderoso. Porque o que nós precisamos refletir é a imagem de Cristo. Quando a Bíblia fala, convém que ele cresça ou diminua, conta a história dessa menina. E a sua história, e a minha história. Eu não sei seu nome, mas eu sei que é um Deus poderoso que ama você. Sabe, isso que nós precisamos nos agarrar. É isso que nós precisamos ser fortalecidos. Eu não sei de onde eu vim, mas eu sei para onde eu vou. Essa menina, a Bíblia diz que ela era uma escrava, que quando Naamã, general do exército da Síria, esteve lá na região ali de Israel, ele levou essa menina escrava. E ele colocou essa menina dentro da casa dele. E diz assim, no capítulo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e tinha muito conceito, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Quem que deu vitória à Síria? O Senhor deu vitória à Síria através de Naamã. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da lepra. Hoje eu quero falar sobre fé, atitude e ousadia. Fé, atitude e ousadia. Então, a Bíblia fala de uma menina que foi levada escrava. Escravo não tem direito. Escravo não tem nome. Escravo, ele trabalha várias e várias horas por dia. O escravo mal se alimenta. O escravo jamais volta para casa. O escravo deixa de viver a sua vida para viver a vida do seu Senhor. E essa menina, ela trabalhava na casa da esposa de Naamã. Ela trabalhava para a esposa de Naamã. Provavelmente ela deveria acordar às 4 horas da manhã, ir no poço pegar água, preparar tudo para que a comida fosse feita,
esfregar as pedras da casa, lavar a roupa pesada do general do exército, os sapatos daquele homem. Talvez quantas vezes aquela menina lavou a roupa, a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar no serviço de casa, essa menina limpando a armadura de Naamã, cheia de sangue. Quantas vezes talvez essa menina não lavou as roupas de lepra de Naamã, correndo o risco de ser contaminada? Porque naquela época, a hanseníase, ela não era tratada e nem tinha cura. A Bíblia fala lá em Deuteronômio que quando alguém tinha lepra, ela tinha que morar fora do arraial. Ela era construída uma cidade para ela, para que as pessoas não fossem contaminadas. Então essa menina vivia nesse contexto dessa casa. Era escrava e o patrão dela era leproso. Então aquela menina tinha todo o risco de morrer leprosa. Talvez na cabeça dela passava, nossa, eu sou escrava, e se um dia eu conquistar a liberdade, será que eu vou poder voltar para casa? Será que eu não vou voltar doente? Será que eu não vou contaminar a minha família? E nós vemos o primeiro passo de fé dessa menina. O meu Senhor precisa conhecer o meu Deus. Ela não chegou lá e falou, olha, bem feito, tomara que você morra de lepra mesmo. Você me pegou do meu povo, eu sou uma menina cheia de sonhos. Eu tinha um sonho de casar, eu tinha um sonho de constituir família, eu tinha sonho de ter filhos. Eu tinha o sonho de viver ali com a minha mãe, de adorar o meu Deus em liberdade, e agora você é culpado dessa situação da minha vida. E quantas vezes nós não nos pegamos desse jeito? Reclamando, murmurando, falando da nossa vida. E tudo que nós não refletimos é Jesus. Ah, fulano é crente, eu não acredito. Não é possível. Não, mas vai tantos anos da igreja, não acredito. Sabe, irmãos, é a nossa atitude no momento de desespero que vai refletir quem nós somos. Então essa menina com ousadia, ela chegou para a sua senhora e falou, oxalá se o meu Senhor fosse lá na minha terra. Oxalá, tomara que o meu Senhor, se ele tivesse sido conhecido, meu Deus. A Bíblia não fala que ela foi lá para o quarto e falou assim, Deus, o Senhor me abandonou. Eu sempre amei o Senhor, agora o Senhor deixou isso acontecer comigo. Sabe por quê? Porque as circunstâncias difíceis da nossa vida serão usadas para a manifestação da glória de Deus. Então nós precisamos entender o processo de Deus em nós. Deus começou um processo na vida de uma escrava. Deus começa o processo onde não tem nada, porque a honra e a glória é dele. A honra e a glória é do Senhor. Então nós vemos uma escrava falando para a patroa dela, mandar falar para o exército, para o comandante do exército da Síria. Olha a diferença, uma escrava mandando o recado para um general. O Senhor era com aquele homem, porque a Bíblia fala que as vitórias dele era o Senhor quem dava. Era muito fácil Deus levantar um rei, Deus levantar algum soldado ali quase na patente dele. Mas Deus permite que uma escrava seja levada de Israel para que ele pudesse conhecê-lo. Isso se chama fé. E agora essa menina tem atitude. Qual a atitude dela? Falar com a patroa dela. Não sei sobre o relacionamento, se escrava apanhava, geralmente escrava apanha. Talvez aquela menina algum dia levantou cansada, triste, a escrava dela, a dona dela provavelmente deu um... Sabe aquele dia que até o nosso filho não quer fazer nada, a gente fala, eu vou pegar a chinela, você vai ver? Talvez aconteceu isso na história dessa menina, mas essa menina teve uma atitude de conversar,
com a patroa dela. Nós, irmãos, irmãs, nós precisamos de atitude para chegarmos diante do Senhor. Nós precisamos de atitude para falar com o Senhor. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Mas nós falamos. Eu conheci em 2015 uma viúva que orava por mim sem eu soubesse que ela existia. Há muitos anos ela começou a orar: Senhor, mande pessoas para cuidar das viúvas, mande pessoas para cuidar das viúvas. E um dia o Senhor falou para ela: eu estou mandando uma mulher alta e branca. E quando o filho dela ligou, falou: mãe, eu estou indo com uma missionária para Orissa. Orissa é o 3º estado de maior perseguição religiosa na Índia. Quando eu descobri isso, eu falei: eu quero ir para lá. Mas eu nem sabia que essa mulher orava e nem me esperava. Ela teve uma atitude diante do Senhor. E você sabe o que é o meu temor? É que eu sou resposta de oração. É doído e dá medo, irmãos. Sabe quando alguém chega na sua casa e você fala assim: nossa, eu estava orando agora e Deus mandou alguém? Ou quando você chega no lugar e a pessoa fala: nossa, como que é seu nome, irmã? A irmã Francilene, você é resposta de oração, estava esperando que Deus mandasse alguém aqui. Dá um temor no nosso coração. E quando eu cheguei lá, ela falou assim: eu tenho orado por você há muitos anos e Deus me mostrou você antes de você chegar aqui. Eu chorei muito de medo, eu falei: meu Deus, que medo. A responsabilidade é muito grande. E essa menina teve uma atitude. É normal o escravo conversar com o Senhor? Pode falar, irmãos. Não. Essa menina tomou uma atitude. Ela podia correr qualquer risco, até de morrer. Mas ela teve uma atitude: porque o meu Senhor está sofrendo. Quais são as nossas atitudes quando a gente vê as pessoas na dificuldade? Bem feito. Tomara que morra mesmo. Essa é a nossa atitude? Fulano vai ver. Ele fala: fez isso e isso comigo. A nossa atitude é de orar por aquela pessoa. A nossa atitude é de fazer que Jesus seja conhecido na vida daquela pessoa. Sabe, nós precisamos ter atitude em Cristo. Atitude que transforma, atitude que muda história, atitude que muda situação. E essa menina teve ousadia, ela teve atitude de procurar. Agora ela teve a ousadia de dizer: ah, se o meu Senhor conhecesse o meu Deus. A ousadia. Você tem coragem de dizer para alguém que está sofrendo, falar assim: ah, se você conhecesse Jesus. Você tem testemunhos na sua vida para falar quem Jesus é e o que Jesus faz? Um dia eu falei para os meus filhos, eu falei: eu não quero que vocês contem os meus testemunhos para as pessoas. Eu quero que você tenha uma vida em Cristo e fale o que Jesus tem feito em você. O que Jesus tem feito em você? Nada? Então o problema não é Jesus, é você. Nós precisamos viver e andar e mergulhar naquilo que Deus tem. O problema é que nós nos alimentamos da palavra que é falada no domingo, mas nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós nem conhecemos a Deus. Nós não sabemos distinguir a situação que a gente vive. Ontem a gente viveu uma experiência, irmãos, assustadora dentro do carro. Quando a gente estava voltando ao almoço com a pastora Glaucia e o pastor Guilherme, o carro não parava de apitar. Todo mundo de cinto, mas apitava que não tinha cinto. Trocamos o lugar de pôr o cinto, não tinha. Eu falei: provavelmente o Espírito Santo está aqui, vou ter que pôr o cinto nele. Coloquei o cinto, parou de apitar. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender o que nós estamos vivendo. O problema é que a gente está tão afoito na vida da gente que a gente não quer isso. Tudo que a gente quer é Jesus.
menos quer Jesus. Por quê? Porque se Jesus andar comigo, eu vou ter que mudar. Se eu orar muito, eu vou entender que as palavras que eu falo não são prudentes a um cristão. Se eu orar um pouquinho mais, eu vou entender que aqueles programas de televisão que eu vejo não são próprios para mim. Eu estou falando de coisas do dia a dia. Se eu ler a Bíblia um pouquinho mais, eu não vou querer. Então, para que eu ande com Jesus, eu tenho que ter fé, atitude e ousadia. Irmãos, vestir camiseta escrito Jesus é muito fácil. Um dia eu li uma frase há muitos anos: é fácil ter uma camiseta escrito Jesus. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque é tudo na contramão. Enquanto está todo mundo indo, nós precisamos voltar. Enquanto todo mundo está fazendo o que é fácil, o Senhor nos faz recuar para fazer o que é difícil. Sabe, e essa ousadia nós precisamos abrir mão. O casamento, o namoro, tudo isso tem que ser na luz do Espírito Santo. Não, mas ninguém está vendo. Então nós ferimos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é sensível. Nós não entendemos isso. Porque nós não paramos para ter intimidade com o Senhor. Na verdade, a gente quer até que as pessoas orem por nós, para nós não termos o trabalho de orar. As pessoas às vezes falam assim: ora comigo, qual que é seu pedido de oração? Então você ora. Não, você ora e eu vou concordar com você e vai dar tudo certo. Sabe, nós queremos que as pessoas orem por nós, mas nós não queremos intimidade com o Senhor. Nós não queremos conhecer o Senhor. Então, quando nós chegamos na Índia, como fazer essa atitude, ter essa fé, essa ousadia? Eu estava compartilhando com a pastora Glaucia hoje. A maior dificuldade nossa é a igreja entender sobre a mulher, a igreja entender sobre as viúvas. Os pastores falavam para mim: você está mexendo com mulher que vai morrer amanhã. Ninguém quer investir dinheiro em quem está morrendo, não. Você não tem uma visão empresarial. Você tem que trabalhar com criança. Todo mundo quer dar comida para criança. Velho não precisa comer, não. E aquilo machucou muito o meu coração, de ver a maldade no coração das pessoas, de não lerem a Bíblia, de não querer viver Jesus. E nós somos assim. A frieza nossa em entender a dor do outro, a frieza nossa como igreja, como corpo de Cristo. Como eu disse ontem, muitas pessoas vêm para a igreja, mas não são todas que são convertidas. Eu fui atender uma menina na libertação, e o Espírito Santo falou para mim: ela não é nascida de novo. A menina foi conversando e falando, e eu falei: mas quem é Jesus para você? Ele é o Salvador. Eu falei: não, para você, quem você é? Quem é Jesus para você? E ela não sabia. Eu falei assim: que dia que você aceitou Jesus? Ela: eu nasci num lar cristão. Eu falei: não, eu não fiz essa pergunta. Ela, em lágrimas, em prantos, falou assim: eu nunca aceitei Jesus. Então eu fui descobrindo que as pessoas começaram a vir para a igreja indiana por ser um lugar cômodo, um lugar que as pessoas oram pelas outras, um lugar que o milagre vai vir. Irmãos, eu não oro pelas viúvas, elas oram umas pelas outras. Porque eu não quero que pense que o poder é de uma brasileira, mas o poder é no nome de Jesus. Elas adoram 33 milhões de deuses. Eu sei disso. E eu falava: olha, Bímala, você vai orar pela
pela puspa, e você vai falar em nome de Jesus, e assim. Você não vai falar no nome do seu Deus, você vai falar no nome do meu Deus, e é você que vai orar. Um dia ela falou, por que você faz isso? Eu falei, porque eu quero ensinar vocês a orar, e é o nome de Jesus que cura, não sou eu. Sabe, irmãos, nós precisamos viver essa ousadia. Essa escrava não tem nome, porque quem tem que ser exaltado aqui é o Senhor. Quando eu cheguei na Índia, o Senhor falou assim, eu estava de manhãzinha orando, ele falou assim, a partir de hoje você perdeu o seu nome. Eu pensei, mas por quê, né? Como é que eu vou perder meu nome? O chip de celular eu tenho que pôr no nome do meu pai, porque eu sou mulher, eu não tenho nome. Mas você é brasileira? Sou. O recibo das escolas que eu pagava era o nome do pai dos meninos. Eu não ponho em redes sociais o meu nome, eu não ministro com o meu nome. E é tão bom ser chamado de tia Zê. Sabe, não é o nosso nome, mas é o nome de Jesus. A primeira pessoa que converteu foi assim, a professora de Hindi, porque as viúvas nunca foram para a escola, porque é mulher, quem estuda é o homem. Sabe, quem bebe o leite dentro de casa é o homem. Porque quando ele casa, ele fica na casa do pai dele, e ele vai ser o provedor da família, então todo mundo tem interesse no que ele vai trabalhar e produzir. A menina não, porque ela casa e vai ser da família do marido dela. Então elas não têm nem sobrenome, elas não têm data de nascimento. Eu olho para a viúva e falo, você nasceu em tal dia. E a gente teve uma experiência tão triste, de a mãe chegando e falando assim, olha, teve uma que era 21, tá, perto de 21 de abril. Eu falei, você nasceu dia 21 de abril. E ela falou assim para o filho dela, grande já, que presente que você vai me dar na próxima semana? É meu aniversário, dia 21 de abril. Ele falou assim, pergunta a sua mãe branca, não foi ela que te deu a data de nascimento? Ela é que é sua mãe, ela que te deu presente. E ela veio chorando. Então são mulheres sem sobrenome, mulheres que ninguém conhece, mulheres que não estão registradas, mas que tem um nome escrito no livro da vida, e que vai receber um nome na pedrinha branca, essa escrava. Eu quero conhecer essa menina, porque essa menina teve um coração que nós não temos. Essa menina teve um coração simples, e tudo o que ela queria era que Naamã conhecesse a Deus. E foi tão impactante o encontro, porque não foi a cura de Naamã, foi quando Naamã volta em Eliseu e fala assim, olha, eu preciso entrar com o rei lá na sala do Deus dele, então que Deus me perdoe quando eu entrar lá. É isso que essa menina fez, ela pegou o coração de Naamã, e é isso que o Senhor nos escolheu e nos levantou, não é pelo nosso nome, irmãos, não é pela nossa posição social, mas é para que o nome dele seja exaltado. Sabe, isso precisa ser impregnado em nós. É vivermos Jesus, que as pessoas olhem em nós e fiquem constrangidas pelo poder do Espírito Santo. Não é a minha história que vai converter as pessoas, mas é o poder do Espírito Santo. Então nós chegamos na Índia, essas viúvas analfabetas, eu chorava, eu falava, meu Deus, elas não sabem nem escrever o nome. Eu já consegui escrever as letras em hindi, porque os 4 anos no Nepal a escrita é a mesma. Eu peguei o lápis na mão de uma mulher de mais de 60 anos, ensinando ela a fazer, eu chorava, porque eu fiz isso com os meus filhos, e essa mulher não sabia escrever nem na língua dela. Eu falava, meu Deus, que povo mau, meu Deus, que situação é essa? E a professora de hindi vindo, e todos os cultos, a gente fazia o culto no sábado para não chamar a atenção, no meio das máquinas de costura. Nós não fazemos trabalho social. Eu descobri que Jesus fala através da máquina de costura, porque ele falou para mim, compra a máquina de costura, porque eu vou tocar os corações através da máquina de costura. E eu falei, vocês vão ter que vir 1 ano, e 1 ano o que a gente faz? A gente fala de Jesus, elas aprendem versículo bíblico, aprendem a orar em nome de Jesus, e tem que ir por 1 ano para ganhar uma máquina de costura. São estratégias que Deus usa.
E quando nós sentamos no sábado de manhã e contando o testemunho, irmãos, elas falaram assim, olha, um dia aquela falou assim, tia, eu esqueci o nome do seu Deus. E eu falei, Deus da tia, me cura. Ela falou assim, ele me curou. Eu falei, porque você falou Deus da tia, que se tivesse falado tia Zé, não tinha acontecido nada. Ela, nossa, a senhora é tão engraçada. Eu falei, não, mas é verdade. Sabe, nós precisamos entender isso. E elas contando, irmãos, que testemunho que você tem para falar de Jesus essa semana? Ah, irmã, você não sabe a minha vida. Não, eu quero saber do testemunho. O que você tem para falar quem é Jesus? Ou você é aquela mulher rixosa que só reclama, que fala, que maldiz, que marido chato, que filho enjoado, essa vida minha é um caos. Por que eu não nasci em outra parte do Brasil? Por que eu nasci em São Luís do Maranhão? Eu nasci em Cristianópolis e sou feliz pela minha cidadezinha. Eu sou brasileira. Porque foi essa nação, foi esse povo que Deus escolheu para mim. Então, meu irmão, minha irmã, você não nasceu na família errada. Você não nasceu no estado errado, você não nasceu na cidade errada. O problema é que você reclama de tudo. Não é Deus que errou, mas é você que ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque você não tem fé, não tem atitude, não tem ousadia. Tudo que essa menina tinha, nós não temos. Nada. Nada. Quantas vezes que a gente maldiz? Quantas vezes que a gente amaldiçoa? Esse filho meu não vai ser nada na vida. Aí nosso filho cresce, não é nada na vida, e a gente, Deus é mau. Não, foram as minhas palavras, as minhas atitudes. Sabe, então nós precisamos entender isso e viver em prosseguir e conhecer o Senhor. Então, no nosso testemunho, a professora de Rindi, então, falou assim, eu quero dar o meu testemunho. Em 2012, eu fiquei muito doente. Eu fui no médico, o médico me deu alguns meses de vida. E geralmente os médicos, por ser mulher, conforme a casta, o médico não fala o que é o problema. Só fala, você vai morrer, você tem esse problema. Nós perdemos a viúva o ano passado, porque a gente descobriu que ela tinha câncer nos últimos dias de vida dela. Porque eles não têm interesse. Se fosse um homem, ele saberia tudo que ele tem. Por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. Eu fui lá no médico, o médico falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia no ombro porque você tem um osso extra. Olha para vocês verem como que é a situação. Por eu ser estrangeira, fui lá na direção do hospital saber sobre a cirurgia. A mulher falou assim, olha, está aqui o preço da cirurgia, mais um implante que você vai ter que fazer. Eu falei, por quê? Não, porque você vai ter que pôr uma prótese no seu ombro. Eu falei, não, mas o médico não falou isso. Ela falou, não, menino, o médico não sabe de nada. Nunca mais voltei. Para vocês entenderem. Sabe, então ouvindo o testemunho daquela professora, e ela falou assim, alguns dias depois eu fui curada. Eu gelei, irmãos. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela vai falar que um dos deuses, qual dos 33 milhões de deuses curou essa menina? Eu fiquei desesperada por dentro. Eu olhei para ela e falei, Espírito Santo, agora você vai me ajudar, o que eu vou falar? E ela apontou o dedo para mim e falou, você sabe quem me curou? Eu só fiz assim com a cabeça. Nem jogando a loteria, né? Ia adivinhar quem foi? Ela falou, foi o seu Deus que me curou. Eu falei, mesmo? Tipo assim, nem eu acreditei, né? Porque eu sei a família dela. Ela falou, o seu Deus me curou, porque eu sei que eu sou resposta das suas orações. Porque eu entendo que quando você chegou na Índia, você orava para pessoas virem te ajudar. Então eu sou resposta da sua oração. E hoje eu quero receber o seu Deus como Senhor da minha vida. Irmãos, não teve dança da chuva, não teve a música que a pastora Glaucia cantando lindamente para mover o coração para vir, não. Eu nem sabia que haveria salvação naquele dia, nem fiz apelo, não fiz nada. Por quê? Porque não há fracasso na pregação do Evangelho.
como que você prega o evangelho? Através da sua vida. Como que eu prego o evangelho? Através do silêncio. Como que eu prego o evangelho? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Como que eu prego o evangelho? Senhor, obrigada porque nós temos arroz na nossa casa hoje. Não é lembrando a minha vida, não, mas o que eu vou ser, eu vou viver com Jesus eternamente. O Senhor tem preparado uma casa para mim, uma nova vida. Sabe, era isso que essa menina tinha, porque ela falava, se ele conhecesse o meu Deus. Essa é a nossa atitude, irmãos, irmãs, essa ousadia de vivermos o evangelho, de falar quem Jesus é. E essa menina então converteu. E de repente veio a mãe dela e também converteu, e o pai dela é do partido que não gosta de cristãos lá na Índia. E passa uns dias, passa uns tempos, a menina fala assim, tia, meu pai perguntou se ele pode construir uma sala para você colocar as viúvas. Eu falei, como assim? E o pai dela não gostava muito de mim, não. Não de mim, mas do que a gente fazia. Eu falei, mas seu pai quer construir uma sala? Fiquei desconfiada, irmãos. Não sou mineiro, não, mas mineiro é desconfiado, né? Goiano também é. Sabe, eu falei, pode, mas quanto que eu vou pagar o aluguel? Ele falou, não, ele falou que é para você escolher o valor que você quer pagar. Irmãos, eu joguei um valor lá embaixo. Eu falei, eu pago tanto. Ele disse que pode pagar esse valor. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está aprontando? Lá na Índia tudo é de mármore. Mas aí ele colocou um piso que hoje tem muito no Brasil, um brilhoso. Porcelanato. Na Índia ele pôs porcelanato. Eu falei, meu Deus, para pôr as viúvas. E na cozinha ele procurou na internet e viu que brasileiro gosta de azulejo colorido, cheio de frutinha. E ele pôs. As mulheres usam banheiro comunitário, vai para o meio do mato. Ele fez um banheiro para as viúvas usarem. Diz que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Eu estava mais ou menos assim, falei, meu Deus, o que esse homem quer? Então, quando terminou tudo, a gente foi fazer o culto inaugural, quando nós fomos ungir aquele lugar juntamente com as viúvas. Acabamos o nosso culto. O homem tem uma escadinha que sobe, que é o andar de cima, que ele fez em cima da casa dele, lugar para as viúvas. E ele me chamou, tia, ele chama de tia, anti. Aí eu olhei na escada e ele falou assim, Dhamma-sikhi é graça e paz. A esposa dele assustou, a filha assustou e eu mais ainda. E ele veio com um prato de doce e disse, você é bem-vinda na minha casa. E deu prato de doce. E o ano passado Deus levou a esposa dele, ela morreu. Eu chorei muito porque minha amiga, nos tornamos amigas. A Raquel chamava ela de mamãe, deitava no colo dela e o Senhor levou ela. E o Senhor então me fez uma pergunta. Quando eu estava me preparando para ir para a Índia, um dia eu estava numa vigília, meus filhos estavam dormindo no colchão, era 4 horas da manhã, e eu chorando, eu disse assim, Senhor, a minha vida é muito sofrida, fui abandonada, ninguém acredita no chamado do Senhor para a minha vida, ninguém acredita que o Senhor me chamou, e eu quero dizer para o Senhor que o Senhor errou e me escolheu. E eu não sou médica, eu não sou professora. Tem outras pessoas capacitadas que podem ir para a Índia. E o Senhor ministrou no meu coração naquela noite. Ele falou, olha, minha filha, se eu quiser médico, eu levanto um médico. Se eu quiser professor, eu levanto o professor. Eu te levantei porque eu preciso de uma mãe naquele lugar. E eu falei, então tá, mãe, eu sei ser. Então, se é isso, eu vou. Sabe por quê? Porque a gente olha muito, porque as pessoas dizem de nós e sobre nós.
E nós acreditamos nisso. Talvez essa escrava comentasse com alguém e falava: ah, menina, você nem daqui é? Você nem fala a nossa língua, gosta com esse papo aí que quer conversar lá com a patroa? Quem que você pensa que você é? Eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que tem um Deus que é. Sabe, então quando essa mulher morreu ano passado, Andira morreu, eu chorei muito. E a filha dela falava assim, aqui é a professora de hindi, fala: tia, vem embora, eu preciso de uma mãe, Jesus levou a mim, eu preciso da senhora. Eu vou casar no final do ano, eu não tenho minha mãe aqui. Eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer? Essas fronteiras não abrem, eu preciso voltar para casa. E eu colocando a roupa no varal no outro dia, orando e chorando, e o Senhor falou assim: minha filha, eu tenho uma pergunta muito séria para você, e eu quero encerrar com essa pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você essa noite. O Senhor falou assim: se você não tivesse me obedecido e ido para a Índia, como que você ia prestar conta do sangue das 2 viúvas e da Andira que eu levei ontem? Se essa escrava não tivesse fé, atitude e ousadia, como ela iria prestar conta da vida de Naamã para o Senhor? Como que você vai prestar conta das pessoas que passaram na sua vida e você não falou de Jesus? Será que realmente você é uma mulher fiel? Você é um homem fiel? Esse temor, irmãos, tem que estar no nosso coração todos os dias. Você sabe o que eu faço? Eu oro com todo mundo. Eu não perco oportunidade. Tem um povo lá em casa que a primeira vez bateu lá na porta de casa: preciso de dinheiro. Meu irmão falou: pode até ser para droga. Eu falei: problema dele, meu dinheiro é santo, alguma coisa santa ele vai fazer. E comecei a orar. E esse casal contou para todo mundo que eu dou comida e oro. Os bêbados, morador de rua, toca minha campainha e fala assim: a senhora que é a tia? Eu falo: sou eu a tia. E vou orar. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Que Jesus te abençoe. Eu quero orar por você. Esses dias eu fui pegar um Uber para ir na igreja com a minha mãe. O Uber, irmãos, foi R$7. O Senhor falou: você vai dar 50. Quando eu dei 50, o motorista veio devolver o troco. Eu falei: não é para devolver o troco. Jesus mandou esse dinheiro para você. Você tem algum pedido de oração? O rapaz pôs a mão na cabeça e começou a chorar. Falou: eu tenho. Abriu o coração. Ele falou: já que só vai orar por mim, ora pela minha esposa também. Falei: ora. Você tem filho? Tenho. Deixa Deus usar a sua vida. Você vai prestar conta do que você não faz. É muito fácil eu prestar conta do que eu fiz e do que eu não fiz. Estava numa igreja em Goiânia e o pastor começou assim: a tia Zé é muito corajosa, a tia Zé é muito corajosa. Eu cheguei no Nepal, meus meninos tinham 8 anos. A mais velha não foi, foram só os pequenos, os gêmeos. Aqui tem rosquinha Mabel? Tem. Meus meninos comiam aquilo com leite. O negócio gostoso, com leite, café, né? E eu comecei a descobrir que na Índia só tinha pimenta. Tudo que eu vi, o povo falava uma comida pimentada. Eu falei: como que nós vamos comer pimenta? E um dia eu chorei muito. Falei: Senhor, meus meninos vão comer o que na Índia? O que tem na Índia para comer? Hoje a gente tem o Google, é mais fácil. Você pode até fazer uma ligação pelo WhatsApp e alguém mostrar o que tem na rua da Índia. E eu chorei muito, e o pastor ficava assim: mas a tia Zé é corajosa, a tia Zé é corajosa. Eu me prostrei no banco da igreja, eu chorei muito. Falei: meu Deus, eu não sou corajosa. O senhor sabe que eu tenho medo até de avião, nunca andei, mas eu tenho medo. Eu nem falo inglês, Senhor, mas eu tenho medo. O que esse povo vai fazer com os meus filhos? Vocês não têm noção de quantas crianças desaparecem na Índia todos os dias. A cada 13 segundos uma mulher é vítima de abuso sexual. Eu falo mulher que é um recém-nascido, até uma mulher de 90, 100 anos. Sabe, aquilo apertando o meu coração. E o Senhor falou assim: realmente, minha filha, você não é corajosa.
mas você é obediente. E ele falou assim: eu quero que você fale isso para essa igreja hoje. Corajosos são eles que permanecem sentados no banco da igreja, sabendo Deus que eu sou, e não fazem nada. Eles são corajosos, porque no último dia eles vão prestar conta para mim do que não fizeram. Irmãos, é sério. O meu Deus, o nosso Deus não brinca de ser Deus. Ele zomba dos nossos inimigos. O nosso Deus é um Deus poderoso, e foi isso que a escrava disse: se o meu Senhor conhecesse o meu Deus, o que você tem para dizer sobre Deus na sua vida? Ah, meu Deus é um Deus mau, porque... Não, irmãos. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu estava no seminário, eu não tinha condição de pagar o seminário, mas eu sabia que Jesus ia me levar para a Índia. Eu fui trabalhar na casa de um pessoal. Como eu fui humilhada naquele lugar. Como eu fui machucada naquele lugar. Um dia essa mulher colocou toda a toalha que eles tomavam banho. Eu morava no quartinho da empregada. Eu só falava: Senhor, eu quero chegar na Índia, eu quero chegar na Índia. Eu tinha feito uma prova de história da igreja, muito difícil, porque o meu professor era americano, eu mal conseguia entender o português dele, e aquele tanto de informação. Eu cheguei tão cansada à noite, na minha cama tinha toalha suja, roupa suja em cima da minha cama. Eu falei: Jesus, chega. Chegar na Índia é muito difícil, eu desisto disso, eu não quero mais, porque eram 3 anos de seminário, eu estava no primeiro ainda. Eu falei: eu não quero mexer com esse negócio não, porque eu não tenho dinheiro, a minha igreja não tem condição de pagar, vamos desistir desse negócio. Chorei muito, pus as roupas no cesto, a toalha no varal, troquei minha roupa de cama para me dormir, tomei um banho. E quando eu deitei para dormir, o Senhor falou assim: chega para lá. Meu coração disparou, porque eu falei: eu nunca ouvi isso. Mas eu cheguei para o canto, encostei na parede, a cama afundou. Eu senti uma mão na minha cabeça. E começou a fazer igual a gente faz com o neném para ele dormir. E o Senhor falou assim: pode dormir, que eu estou aqui. E eu parei de chorar e dormir. Acordei na madrugada com o coração disparado. Ele falou assim: pode continuar dormindo, o dia ainda não amanheceu. Irmãos, eu acordei numa alegria, e a mulher irada, porque eu fiz o melhor café da manhã para ele. Jesus passou a noite comigo, eu vou ficar triste. E essa mulher ficou irada, ela não aceitava. Eu falei: Jesus, será que eu sou doida? Eu sei que eu sou doida, mas até que ponto eu sou doida? Então eu tinha que ir para minha cidade, porque no final de semana eu ia servir na minha igreja. Entrei no ônibus, nos ônibus lá antigamente, nessa época que eu fiz seminário, ele não podia ver ninguém na estrada, que ele parava e ia entrando o povo. Hoje tem limite para entrar no ônibus, né? Só quem está sentado. E o povo foi entrando, e quando eu entrei no ônibus, eu falei: Jesus, se foi real o que eu vivi, será que eu estou doida desse tanto? Eu sei que eu sou, mas eu não sabia o nível de loucura que eu tinha, né? E eu falei: então que ninguém senta do meu lado. Irmãos, o povo ficou em pé no corredor e olhava para a minha cadeira, eles viam alguém, e eu falei: já que eles estão vendo, nós vamos conversar nós dois, eles não vão achar que eu sou doida. E eu: meu Deus, Jesus foi real. Jesus me tocou naquela noite. E na outra semana a minha igreja falou assim: pode ir para o seminário, que nós vamos pagar seu seminário. Nós precisamos ter essas vivências com Jesus. Talvez essa escrava nem deixou de ser escrava, mas quando o Senhor voltou curada, ela falou: eu sabia, porque esse é o meu Deus. E é isso que Jesus quer fazer através da sua vida. Ele não vai mudar a história, mas Ele vai te dar uma forma de viver com a história que você tem. Sabe, e é isso que nós precisamos viver e conhecer e prosseguir e amar Jesus.
Com toda a minha história, um dia eu estou indo na Índia, eu coloquei um sari, tampei meu rosto para não chamar muita atenção, meus filhos na escola. E eu então voltando para casa, saí da cidade das viúvas. E o Senhor falou assim: você sabe, Zenilda, por que você sofreu tanto na sua vida? Eu voltando, nada a ver, orando outras coisas, o Senhor me fez essa pergunta. Eu falei assim: não, Senhor. Então eu acredito, não também é resposta, né? Ele fala não para a gente, né? Eu falei: não. Ele falou assim: se você não tivesse sofrido, você não conseguiria entender a dor das viúvas. Por isso que eu disse que as circunstâncias da nossa vida são usadas para a manifestação da glória de Deus. Eu sei quem Deus é e eu sei que Ele está comigo e que Ele é comigo. É difícil andar no vale, é difícil. Ao mesmo tempo que eu tive o Senhor tocando a minha vida, um dia eu estava orando, eu senti os demônios no meu quarto e um tocou na minha cabeça, eu fiquei muito triste com Jesus. Eu falei: eu nem vou orar para o Senhor tirar esses negócios daqui não. Eu estou orando e pedindo ao Senhor, o Senhor permite que eles me toquem, agora o Senhor tira esse daqui, eu não vou nem orar. Dormi emburrada, não adianta nada. Sabe, então nós precisamos viver esse nível que essa escrava tinha. Irmãos, ela não era pegada em nada. Ela perdeu a nacionalidade dela, ela não podia mais voltar para casa, ela perdeu o aconchego do papai e da mamãe. Ela perdeu o sabato, ela perdeu o pãozinho, asma, ela perdeu a oportunidade de celebrar a Páscoa. Mas ela não perdeu o temor do Senhor sobre a vida dela. E que esse temor do Senhor seja gerado no seu coração. Porque as cicatrizes que há em você são usadas para lembrar quem Deus é na sua vida. Talvez nós não vamos nos encontrar mais, mas eu espero te ver no céu. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia. Nós não sabemos o que vai nos esperar do portão para fora. Eu falei de Jesus para um rapaz por 1 ano. Falava: Jesus te ama, Maurício, Jesus te ama, Maurício. Não, Zenilda, para você é fácil, já foi escolhida. Você passou no teste da qualidade do Senhor, famoso, não é de jeito não. Não, ainda estou novo, eu quero viver mais um tempo, eu quero viver mais um tempo. Vi ele numa quarta-feira, no domingo ele morreu. Bêbado, ele entrou no carro, morreu na hora. E morreu sem Jesus. E eu nunca mais vi o Mauricinho, e nem vou vê-lo no céu. Sabe, então não perca a oportunidade do Senhor hoje na sua vida. Que se você conhecer o meu Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E o seu nome vai ser escrito lá no livro da vida. Pai, no nome de Jesus, que possamos ter fé, atitude e ousadia para vivermos o Teu Evangelho, para andarmos com o Senhor, para vivermos uma novidade de vida. Pai, eu amo o Senhor. E eu sou grata ao Senhor por esta igreja, por esse povo, por essas mulheres. Sou grata à pastora Gláucia, que me constrangeu, Senhor, ontem, com a história, Pai, aqui de São Luís. Muito obrigada, Senhor, porque há muitos anos atrás o Senhor me deu a oportunidade de evangelizar uma família de São Luís, em Goiânia. E hoje eles servem no Senhor, eles amam o Senhor. E o Senhor me trouxe a memória sobre essa família ontem, sobre a vida deles. Obrigada, porque os planos, os caminhos são do Senhor. Não é a nossa posição que estamos hoje quem nos define, mas é o tanto que nós amamos e conhecemos e cremos no Senhor. Pai, que isso seja gerado em nós nesta noite. Perdoa-nos por murmurarmos. Perdoa-nos
Perdoa-nos por tantas vezes acharmos difícil a caminhada. E é nesse momento que o Senhor nos toma pelo colo, mas a gente é tão birrento que a gente esperneia. Dá-nos um coração quebrantado, um coração sensível, um coração contrito. Dá-nos um coração como Jesus disse ali no Getsêmani, que faça a tua vontade. O Senhor tinha poder, como Ele falou, se meu Pai quiser, Ele manda aqui legiões de anjos. Mas o propósito é maior do que a vida, que possamos viver isso em nós. Que possamos entender isso. Eu te louvo pela oportunidade de testemunhar do Senhor nesta igreja. Eu te louvo pelo ministério tão lindo que o Senhor deu, Pai, ao pastor Guilherme, à pastora Glaucia, a sua filha, o seu filho, e os filhos que virão, a geração dos teus servos que será levantada. Te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Jesus os abençoe.